Fala galera, beleza? E agora dando início aí ao formato dos candles, vamos começar a falar com um candle chamado Spinning Top. O Spinning Top ele é um candle de equilíbrio de preço, ele mostra uma indefinição naquele tempo de negociação, tá certo? Como característica ele vai ter um corpo relativamente pequeno e as sombras, tanto de cima quanto de baixo, elas vão ter tamanhos proporcionais, tá ok? Vamos procurar esse cara no gráfico que é mais fácil de entender. Aqui está meu gráfico, vamos passar agora para candle. Eu estava traçando aqui suporte e resistência no gráfico de linhas. Vamos passar para candle e dar um zoom para a gente poder achar esses caras, certo? Vamos lá. Bom, começando o dia de hoje, a gente tem esse primeiro candle aqui. Ele não é um spinning top, tá certo? Porque a sombra de baixo, ela é, se você medir ela aqui, menos da metade da sombra de cima. Então elas não são proporcionais, tá ok? Esse segundo candle, ele é um spinning top. Ele tem aqui 35 pontos de sombra, 30, um corpo de 30 a 35 e a sombra superior de 30 a 35. Ele é o spinning top de livro, ok? Mesma sombra, mesmo corpo, mesma sombra. Continua o dia, aqui nós temos outro. Um corpinho pequeno, de 20 pontos, uma sombra para cima de 55, uma sombra para baixo de 45. Está equilibrado, tá certo? Eu considero esse cara aqui um spinning top, sim. Ele não precisa ser igual, tem que ser proporcional. Esse outro cara aqui também é um spinning top, né? As sombras são proporcionais, bem próxima da outra, um corpo pequeno. Esse cara aqui, ele tem um corpinho aqui de 5 pontos. E ele tem sombras proporcionais. Então, ele também é um spinning top. Vamos procurar mais para trás aqui nos outros dias. Aqui eu tenho um. Olha só. Esse aqui está bem bonitinho. Aqui a gente tem outros dois. Não, esse aqui. Por que não? Esse aqui é muito pequenininho. E aí o que acontece? Eu tenho 15 pontos embaixo e em cima eu tenho 25. Já é quase o dobro da sombra de baixo. A gente não, olhando assim, fala, não, mas olha ali, é porque as duas são muito pequenas. Só que não são equilibradas. Diferente desse aqui, que apesar das as duas sombras serem pequenas, as duas têm 20 pontos. Tá certo? Vamos caçar mais algum aqui, meio diferente. Esse aqui já pode rolar uma certa discussão. Pô, o corpo dele não é tão pequeno, né? Ele tem 65 pontos de corpo e tem 60 de sombra inferior e 55 de sombra superior. Pois é. Porém, olha a barrona que veio antes dele, tá certo? Depois de uma puxada dessa, quando está bem equilibrado assim, eu considero esse cara aqui sim um spinning top, ok? Eu considero que ele seja um candle de equilíbrio. Ah, mas o corpo não tem que ser pequeno? Comparado com esse aqui, ele está bem pequeno, tá ok? Então você tem que levar em consideração isso também. Como que está a volatilidade do dia? Como é que o dia está vindo? Eu estou tendo candle muito grande? Eu estou tendo candle muito pequeno? Então é aquele negócio que tem que agradar aos olhos. Você tem que olhar e dizer, isso aqui é. Se você forçar para ver, já não é. Outro aqui que ficou bem bonitinho. Olha só. Outro spinning top. Enfim, temos alguns exemplos. Bacana. E o que eu faço com o spinning top? No que vai me ajudar a saber o que é um spinning top? A estratégia de operação do spinning top depende de onde ele está. Tá certo? Muita coisa no mercado depende da análise gráfica em que ponto que ele está. É aquela história do cara de terno na balada. Que lugar que esse cara tá?
Porque se ele estiver no camarote, então você sabe que ele é o cara do dinheiro. Agora, se ele estiver na porta da balada, ele pode ser o cara do dinheiro ou ele pode ser o segurança pé rapado. Então, ele pode estar te enganando. Então, você tem que ver em que lugar que ele está. No caso do spinning top, como ele é um candle de indecisão, ele é um candle de indefinição, o que é legal nele, para a gente poder fazer um operacional em cima dele, é você ver se ele está num suporte ou numa resistência, se ele está numa região de destaque. Ele não pode estar no meio da galera, entendeu? Igual, por exemplo, esse aqui, o que ele está para... Ele é um spinning top, ok, só que ele não está em destaque. Olha só, tem um monte de fundo aqui abaixo dele e um monte de topo abaixo dele. Ele, para mim, já não quer dizer nada. Esse outro aqui, o que ele tá? Ele veio, ele testou aqui um suporte que eu já tinha traçado, tá certo? Fechou abaixo do suporte, e aí na tentativa de voltar aqui ou de continuar o preço, formou-se o spinning top. Isso poderia me indicar uma reversão dessa baixa e voltar a subir. Ou a continuidade da baixa e continuar caindo. É por isso que ele é um candle de definição. Ele pode indicar para você tanto a continuidade do movimento quanto a reversão do movimento. Tá certo? Nesse caso, ele era um spinning top de continuidade. Ele manteve essa puxada de baixa aqui e veio até o próximo suporte. Tá ok? Como que eu sei isso? É bem simples. O operacional desse cara é a máxima dele, a hora que for rompida, ele vai me indicar que é uma compra. E a mínima dele, se for rompida, vai me indicar que é uma venda. Tá ok? Por quê? Significa que esse extremo aqui da negociação, onde os touros chegaram aqui e falaram, não, Ursada, vocês não vão mais descer daqui para cima, e aqui, esse limite aqui que os ursos falaram, não, daqui para baixo, e ficou nesse meio aqui, ó, brigando, significa o quê? Que passou daqui, o mercado está dizendo o que para mim? Daqui eu vou começar a comprar. Entendeu? Ganhei, os ursos não deixaram, os ursos deixaram a gente passar daqui, então agora é a nossa vez. Aí a tourada vai entrar no mercado. E aqui é a mesma coisa, tá? Os touros desistiram da briga, entregaram para os ursos e os ursos continuaram vendendo. Beleza? Então, o basicão do operacional dele é isso aqui, ó. Daqui para cima eu tenho compra. E daqui para baixo eu tenho venda. Ah, funciona 100%. Não, nada no mercado funciona 100% das vezes. Então, para isso, a gente tem um negócio chamado stop, que é o que vai garantir que eu não perca dinheiro pro resto da minha vida, né? Que eu vou perder só até ali. Então, na técnica do spinning top, a hora que eu colocar uma compra aqui acima desse preço, o meu stop vira a venda abaixo desse preço. Tá ok? Então, antes de entrar na operação, o que você tem que fazer é isso aqui, ó. Você tem que medir e saber se esse stop ele cabe ou não no seu bolso. Tá ok? Então aqui eu tenho 191 pontos. Eu posso tomar esse stop caso der errado? É uma pergunta que você tem que fazer antes de entrar na operação. Tá ok? Vamos caçar outro spinning top aqui que a gente tenha marcado. Aqui, ó. Olha que beleza. Um do lado do outro ainda, né? Eles só têm um problema, esses caras. Eles estão na porta da balada. Porque o meu suporte está aqui, a minha resistência está aqui. Tá certo? No dia ele não me mostrou que isso aqui... Ah, eu poderia ter traçado aqui, ó, Adriano. Eu tenho um topo aqui, ó. Tem? Sim, você tem. Intraday, não é um topo. É uma coisa que pode ser... Pode ser que ele fique aqui para sempre, bata e volte. Tá certo? Mas eu não considero. É aquela coisa de encher o gráfico de linha que a gente já comentou no vídeo aí de suporte e resistência, tá certo? Porque se isso aqui fosse um ponto bom, eu já teria uma linha aqui. Então aqui eu não considero que seja um ponto onde o mercado vai brigar. Ele vai vir brigar aqui, ó. Nessa linha ou nessa linha. E inclusive, ó como ele respeitou aqui, ó como ele respeitou aqui e olha como ele respeitou aqui.
Então, quer dizer, né, as linhas estão traçadas aí. Se ele tivesse formado esses dois caras aqui nessa região ou aqui nessa região, aí já era de se pensar, tá certo? Vamos caçar outro aí que a gente tenha marcado já. Ó, não marcamos, mas olha só esse aqui. Esse aqui, ele tá numa região, o quê? Começo do dia. E ele chegou aqui, ó, a 50 pontos da minha resistência. Qual a diferença desse para aqueles outros, apesar dele estar no meio do caminho? Olha só, se eu ampliar aqui o quadro até o começo do dia, olha como ele está em destaque num topo. Então, esse cara aqui, sim, eu teria entrado na operação dele. Então, a operação dele seria o quê? Uma venda aqui embaixo, com stop aqui em cima. Tá certo? Essa operação. Ou a compra aqui em cima com stop aqui embaixo. No caso aqui, ele ativou a compra. Então, vamos ver. A compra foi ativada aqui. Certo? Vamos ver quanto que andou aqui. Ele andou ao todo, máximo aqui, ele me deu 130 pontos. É um tanto considerável. Apesar que se eu faço essa venda aqui, eu iria vir buscar essa linha aqui, né? Mas ele chegou mais da metade do caminho, ficou faltando 130 pontos. Então ele chegou na metade do caminho e depois reverteu e veio. Tá ok? Então, ó, esse aqui funciona legal. Ele está em destaque e funcionou. Vamos ver. Quando você junta a técnica do formato do candle com a questão do suporte ou resistência, você acaba selecionando mais as suas operações. Então você não sai operando a toda hora, tá certo? E isso é o principal, é você ter um operacional mais seletivo, porém mais assertivo, tá ok? Então, na hora que você vê um spinning top, você não vai chegar e colocar uma compra e uma venda em cima dele, entendeu? Você não vai operar simplesmente a cego ele. Você vai ter que ler o contexto, você vai ter que ver aonde que ele está. Se ele está numa região de suporte, se ele está numa região de resistência, tá ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o spinning top, tá certo? O nosso candle de equilíbrio de preço aí. Lembrando, ele por si só não é importante, você tem que ver se ele está no ponto de resistência ou num ponto de suporte, tem que ser esses pontos chaves do seu gráfico, tá ok? Ele não vai funcionar 100% das vezes, então você pode fazer um backtest aí e ver a assertividade dele, ver se você vai querer ou não operar em cima dele, tá ok? O stop técnico, então se você entrar na compra, o stop é na perda da mínima, e se você entrar na venda, o stop é na perda da máxima, tá ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aí nos comentários, pode me chamar no Facebook. Agora eu aprendi a colocar o link do Facebook lá em cima no canal, pode clicar lá e me chamar no chat, sem problema. Beleza, pessoal? E bora lá operar esse mercado.